Amigos, eu vim aqui trazer para você uma reflexão construtiva. Do porquê que a maioria tem tão pouco e a minoria tem muito. Nesse sentido de reflexão, eu fiz uma pesquisa comparativa sobre os pensamentos dos grandes homens, dos grandes pensadores que se tornaram oposição a esse sistema. E um desses grandes pensadores está neste livro que eu estava lendo, de Charles Darwin, um homem que perdeu a mãe aos 8 anos de idade, e depois desse tempo de perder a mãe foi criado pelo pai, um pai rigoroso que pôs ele para estudar, ele até deixou o sonho de lado de ser padre, a vida passou, ele passou por várias experiências acadêmicas, ele foi um revolucionário, né? Um grande homem, um grande pensador. Ao final de sua vida, lá na sua idade já avançada, chegou até perder alguns diplomas e ele teve que se isolar, né? Por causa dos seus estudos, ele se tornou meio que uma pessoa isolada. Automaticamente as pessoas se afastavam dele e ele continuava as suas pesquisas e chegava a tempos que ele perguntava: será que eu ainda faço parte da academia tal? Eu faço parte ainda da academia tal? Porque ele perdia os seus diplomas de tanto que ele era ocupado com as suas pesquisas. Então ele foi se afastando da sociedade nesse sentido e se concentrava nos seus estudos, se concentrava nas suas pesquisas. Então era um grande pensador revolucionário ao qual era amado e também era odiado. Mas esse comparativo de Charles Darwin, eu penso nele como também a mesma coisa aconteceu do inconformismo dele com a religião, o inconformismo dele com o sistema capitalista, com o sistema socialista. Ele tinha um inconformismo de como que o mundo funcionava e por que funcionava daquele jeito. A mente dele era mais ou menos na mesma linha que Nietzsche, o grande filósofo, René Descartes, Seneca, Spinoza, Hegel, Voltaire, Schopenhauer, a maioria dos grandes pensadores, Einstein, eles tinham um inconformismo com uma sociedade que vivia presa numa coleira, né? Cada um com a sua história, cada um com o seu pensamento, com a sua ideologia, com o seu modo de enxergar o mundo, que era algo só dele, né? Uma vez até um amigo me falou que o Aristóteles tinha um pensamento dele e aquilo dali era a experiência própria dele, que não era para a gente seguir o pensamento de Aristóteles. Na época, eu até conversando com ele, falei: de fato, todos os pensamentos filosóficos não têm nenhum tipo de doutrina religiosa, né, desse sentido de você seguir aquele pensamento. Eles apenas, né, têm um pensamento provocativo sobre as verdades pré-estabelecidas pelo nosso sistema. Então a filosofia tem essa função de dividir a verdade, né, como o martelo de Nietzsche, dividir essas verdades colocadas para todos que nascem, e a pessoa já cresce assim. Então, para a gente terminar nossa reflexão, esses homens pensadores, eles pensavam assim: por que essas pessoas, a maioria delas são dominadas, né, por tão poucos homens? Né? A própria literatura de George Orwell, onde fala a revolução dos bichos, os porcos, eles dominavam todos os animais e eles eram submissos aos porcos porque os porcos pensavam, tinham mais inteligência e mais estudo. Em A Servidão Voluntária de Etienne de La Boétie, a literatura A Servidão Voluntária, a mesma situação. Os homens mais estudados, inteligentes, dominavam aquela massa que não tinha acesso. E como que essas coisas funcionavam na literatura? Havia uma barreira, que nem todo mundo, a grande maioria, não tinha acesso ao conhecimento propositalmente pelo sistema. O sistema tinha esse propósito de colocar poucos com o conhecimento e a maioria sem o conhecimento para ser dominada. Para isso a sociedade precisa existir, por isso a provocação é: será que isso tudo não é um teatro? Por que essa provocação de ser tudo um teatro? Porque as pessoas, elas são privadas de ter acesso a esse conhecimento. Quem quer ter o conhecimento tem que pagar para o mesmo. Então ela vai ter que pagar uma faculdade, nem sempre ela pode, ela desiste. Existe todo ano evasão de aluno abandonando a escola para poder trabalhar, porque o sistema quer isso. O próprio sistema não quer que todos alcancem esse conhecimento, né? E as pessoas, elas aceitam a vida como ela é e vão empurrando com a barriga, mas elas não têm aquela atitude no sentido de: calma aí, se o conhecimento não vem até mim, eu vou até o conhecimento.
Eu não preciso que alguém abra uma porta para mim, nem que eu tenha que pular esse muro, mas eu vou atrás desse conhecimento e eu vou conseguir sair dessa zona de conforto. E nesse sentido, a pessoa ela se torna individualista porque ela não vê a massa querer a mesma coisa. Então, por isso que a gente vê a mente dos intelectuais é uma oposição ao sistema, porque a própria pessoa que é intelectual, que tem a inclinação à literatura, ao estudo, à pesquisa, ela se torna uma oposição em ver a maioria das pessoas na miséria e outros em castelos com ar-condicionado, com a melhor roupa do mundo, com os melhores, com as melhores regalias do mundo. Por que essa maioria tem tão pouco e essa minoria tem tanto? Então é uma coisa condicionada, parece propositalmente pelo sistema, que a pessoa ela não tem acesso a essa educação. Porque, por exemplo, para a gente não delongar o vídeo, porque é um vídeo provocativo para fazer você refletir aonde você está agora, você compara uma prova do terceiro ano, por exemplo, do ensino público, com uma prova do terceiro ano do ensino privado. Veja o hiato, veja a dimensão de envergadura imensa entre as duas. Tá? Há quem diga, você está falando bobagem. Não, existe uma diferença, parece que proposital, de como que forma a mente na educação, no sentido privado para o sentido público, porque parece, para que o sistema possa continuar controlando a massa, parece proposital que essas pessoas do ensino público não têm acesso à profundidade, mas só às coisas artificiais. E isso a gente vê no dia a dia, a gente conversando com um e com outro, a gente percebe isso com as pessoas que são até estudadas, tiveram aí 5, 6, 10 anos de faculdade, fizeram um monte de coisa, mas nós encontramos um vazio, a gente encontramos uma inquietação, uma tristeza neles, não encontramos profundidade de educação, porque para mim a educação não é só aprender o que há séculos se ensina, a mesmice de sempre. Educação para mim é educar a mente, educar o pensamento construtivo, a você ser oposição a uma verdade pré-estabelecida, a você inovar. Eu sou a favor da educação que faz você ter o autocontrole, domínio sobre as emoções, que vai fazer você não aceitar entrar para o mundo errado, para que você tenha uma estrutura psíquica, intelectual, de não ter inclinação ao assassinato, ao tráfico, ao estupro, à pedofilia, essas coisas que apequenam a vida da sociedade. Porque a educação não é só ensinar o básico, que está aí a mesmice. Porque a mesmice é o quê? É ensinar você a ser um bom profissional. Mas para isso, primeiro você tem que passar no ensino fundamental, ensino médio, superior, prestar um vestibular ou o Enem, fazer uma faculdade, depois de anos se formar e ganhar um dinheiro, para depois que você começar a ganhar esse dinheiro, assim no sentido de profissão, você então possa ir para o coletivo, porque enquanto isso não acontecer, você é individualista. Então nós temos uma sociedade individualista que não olha para quem está debaixo da ponte, quer saber do seu umbigo, e quando ela estiver lá em cima, ela só vai poder passar o conhecimento dela para o outro se o outro vier até ela e pagar por esse conhecimento. Isto é, eu estou como um médico, vamos dizer assim, e eu tenho a minha clínica, eu tenho acesso ao conhecimento da enfermidade daquela pessoa e sei como curá-la. Ela vem até mim, paga pelo atendimento e a consulta, e ela vai receber de mim um atendimento de algo que foi tirado dela o direito de ter quando ela era nova. Porque o sistema não quis que ela tivesse o mesmo conhecimento que eu. Porque para ela ter o mesmo conhecimento que eu, ela teria que fazer o que eu fiz. Isto é, ela teria que pagar. E ela não tendo condição de pagar, eu domino ela. Eu não digo o médico, eu não digo o político, eu digo todo o sistema. Quem está por trás aqui, quem conseguiu pagar, domina aqueles que não conseguiram. Nesse sentido, pensamento de Charles Darwin, René Descartes, Spinoza, Seneca, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, todos eles tinham um tipo de pensamento no sentido de oposição a esses sistemas, a essas verdades, a esses imposicionamentos, a esses condicionamentos de uma sociedade escravizada. Então, para você refletir e finalizar o vídeo, aonde você está agora? Você está aonde você queria estar? Você está com a profissão que você queria estar? Aí você diz assim, não estou. Você gostaria de estudar, fazer uma faculdade? Você vai dizer assim, sim, mas não tenho condição. Sim, você não tem condição. Se você disser que não tem condição, você tem razão. Se você disser que tem condição, também você tem razão.
porque você é exatamente o tamanho do espírito que há em você. A própria filosofia de Descartes dizia: cogito ergo sum, penso, logo existo. Se eu tenho pensamento, se eu tenho espírito, eu vou. Porque teoria, eu conheço um monte de pessoas que têm teoria, boas palavras, bom pensamento, intelectuais inconformados com o sistema, mas que não movem uma palha para mudar uma sociedade. Só ficam jogando palavras ao vento. E as palavras que vão ao vento, fica no vento. Mas quando você sai para fora e você começa a trabalhar, a estudar, a mostrar ao outro, a iluminar as pessoas que estão na sua volta, que elas precisam sair dessa casca de nós, que é a casca que dá o espírito de autoconformismo, né, na zona de conforto. Quando você vai lá e desperta elas, dá um choque térmico nela, calma, você já desperta ela, então ela vai e entra nessa onda de que ela está sendo manipulada por um sistema que a única coisa que ele tem que fazer é condicionar as pessoas a viver uma vida escrava. E elas têm que aceitar a religião do jeito que a religião tem um pensamento que tem que ser, a religião impõe nela. Nada contra as religiões, mas eu digo no sentido, né, aquele sentido que você tem, a religião tem um pensamento de dominar a mente da pessoa sem deixar ela pensar. Então, a religião ela tem o condicionamento próprio dela, a doutrina própria, o condicionamento que coloca a pessoa dentro de quatro paredes ao qual ela não pode sair daquele pensamento. O sistema capitalista é a mesma coisa. O sistema social também, político, todos os sistemas, na realidade, no sentido provocativo, é tudo um grande teatro. Se você não sair dessa casca de nós, sair para fora e ver que o leque está aberto e você partir para dentro, então você vai ser mais um na multidão. Tá bom? Para finalizar o vídeo, eu sempre costumo dizer que eu posso não ser uma janela aberta para o mundo, mas certamente eu sou um pequeno telescópio sobre o oceano do social. Tá certo? Um forte abraço do seu amigo Deison Monteiro. Até a próxima. E viva a cultura, viva a literatura e vamos trabalhar. Vamos que vamos!